Acho que ainda Maravilha, não pessoal. entrou, Pablo. Estamos ao Entrou? vivo, segundo o que me consta aqui no YouTube. Já está aparecendo as nossas carinhas. Igor, pode fazer as honras. Não está aparecendo ainda. Não está aparecendo? Deixa eu dar um refresh aqui. Agora deu. Ainda. Vamos lá, então. Boa noite a todas e todas que estão nos assistindo e ouvindo. É com muito orgulho e com muita honra que o Núcleo Discente de Direito Administrativo da UFPR, o NUDA, recebe a presença de todas e todas em mais um painel que se inicia. O tema de hoje a ser discutido será o Sistema Administrativo de Combate à Corrupção, e para falar sobre o tema é com muita honra que o NUDA recebe nesta noite como expositor o Dr. Marcelo Zenkner, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é mestre em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória e doutor em Direito pela Universidade Nova de Lisboa. É também advogado especializado em Direito Público e atualmente é diretor de Governança e Conformidade da Petrobras. Do mesmo modo, é também com muita honra que temos como mediador esta noite o Dr. Clóvis Alberto Bertolini de Pinho, que é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, a nossa UFPR, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, professor do Centro Universitário Uniopet e também advogado. Em nome do NUDA, gostaria de agradecer a presença tanto do Dr. Marcelo como do Dr. Clóvis. E sem mais delongas, eu passo a palavra agora para o nosso mediador dessa noite, o Dr. Clóvis. Sinta-se à vontade, doutor. Obrigado. Dispenso o doutor, né? Só o doutor Marcelo aqui que tem doutorado, né? Então é uma honra, uma satisfação estar aqui falando com vocês na data de hoje, né? Agradeço os membros do NUDA, em especial o Pablo, que mediou essa conversa, né? Me deu liberdade para convidar o professor Marcelo, que tem uma ampla experiência na área de combate à corrupção, seja no Poder Executivo, enquanto ex-secretário de Transparência do Estado do Espírito Santo, como promotor de justiça no Ministério Público do Espírito Santo, e agora, né, atua como diretor de governança da Petrobras, né, uma das maiores empresas do Brasil, e recentemente, né, foi também eleito, né, um dos profissionais mais admirados pelo mercado da área de compliance, né, o segundo colocado pela Análise 500. Então, é um profissional que tem todo o nosso respeito. Vai ser uma satisfação ouvir o professor Marcelo, que tem ampla experiência e atuação prática na área de combate à corrupção, né, nas questões administrativas. Eu acho que o objetivo aqui da nossa exposição hoje é tentar aproveitar essa experiência prática do professor Marcelo e, sem delongas, também passo a palavra para o professor Marcelo para que possa fazer sua exposição. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer um agradecimento especial ao professor Clóvis Alberto Bertolini de Pinho, meu dileto colega de cátedra, né? Nós que exercemos essa maravilhosa profissão sabemos o quanto ela nos é cara e é uma vocação da qual a gente não consegue efetivamente abrir mão. Por mais que nós tenhamos, às vezes, outras atribuições no dia a dia, mas a cátedra realmente ela é apaixonante. Quem é vocacionado, como o professor Clóvis e amado pelos alunos, também retribui esse amor sempre em dobro, oferecendo o melhor de si e todos os conhecimentos que ele adquire ao longo do tempo e ao longo do exercício da sua profissão. Queria também fazer um agradecimento ao Núcleo Discente de Direito Administrativo, que tem aí à frente o Pablo e o Igor. É uma satisfação muito grande, fiquei muito feliz com a lembrança, muito honrado com o convite, principalmente sabendo que nós vamos ter uma audiência mais voltada para o público acadêmico, né, para os alunos da Universidade Federal do Paraná. Eu fico muito feliz porque esse ambiente acadêmico é o ambiente onde eu deposito as minhas fichas no futuro. Vocês são o futuro, a nossa esperança, e a gente deposita as nossas fichas num futuro melhor para os nossos filhos, exatamente no trabalho que vocês vão desempenhar. A minha geração, ela, infelizmente,
não foi capaz de trazer resultados imediatos que nós pudéssemos deles desfrutar, né? Eu não vou conseguir ver o resultado disso. Isso vai ficar para vocês, e vocês é que vão ter que dar continuidade a esse trabalho. É muito bacana também, porque quando eu venho falar para os alunos, e o Pablo, que está aí no 10º período, quase já um colega profissional do direito, eu me lembro bem quando eu saí da faculdade, e já se vão muitos anos, Clóvis, com certeza muito mais do que você, mas eu me formei em 1994, a maioria dos que estão ouvindo sequer eram nascidos, mas eu sempre tive uma certeza muito grande na minha vida que eu queria ser promotor de justiça. Na verdade, muita gente tem essa dificuldade, eu imagino aqueles que estão se formando, estão pensando aí nas carreiras, e eu nunca tive problema com isso, porque logo no início da faculdade eu descobri o Ministério Público e nunca pensei de uma outra maneira, nunca almejei uma outra carreira jurídica, né? E com 25 anos eu já era membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Foi um período pós-formatura absolutamente dedicado aos estudos, e em 1997 eu já assumia, então, a carreira de promotor de justiça. E, curiosamente, uma das minhas primeiras comarcas, uma comarca da Grande Vitória, chamada Viana, e agora estou falando já do ano de 1998, naquela época o combate à corrupção era completamente incipiente no Brasil. Não se falava em grandes operações de combate à corrupção, não se falava sequer em prisão de agentes políticos. E nessa cidade, eu com 26 anos, encabecei uma operação grande de desvio de recursos públicos que resultou na prisão de 8 vereadores e 3 secretários municipais e, na sequência, o prefeito. Então, foi uma operação que chamou bastante atenção. Para vocês terem uma ideia, foi matéria do Fantástico naquela época. Hoje em dia, quando nós prendemos vereador, isso não sai nem mais no canto de um jornal, porque agora no Brasil nós já subimos bem o sarrafo, até ex-presidente da República vai preso. Então, isso mostra muito bem que houve, sim, uma evolução nesses últimos 25 anos muito grande nas estratégias de combate à corrupção. Eu vinha fazer parte, logo na sequência, do primeiro grupo de repressão ao crime organizado aqui do Espírito Santo, o GAECO, e aí outras operações se sucederam numa outra cidade aqui da Grande Vitória, chamada Cariacica, numa operação chamada Rashid. 13 vereadores foram presos. Corrupção tem essas coisas, né? Às vezes, os corruptos gostam de batizar os sistemas corruptos com nomes carinhosos. Então, aqui no Espírito Santo, a gente tinha o Rashid, que era exatamente essa repartição da remuneração dos assessores de vereadores, e de deputados também, isso acontece. Aqui no Rio de Janeiro, estado vizinho, batizaram de rachadinha. Então, cada estado cuida, então, de encontrar um nome carinhoso para esse tipo de prática. E é importante lembrar que, nesse período, o Espírito Santo também se encontrava completamente mergulhado nas organizações criminosas. Um período negro da história do Espírito Santo, com situações completamente inusitadas. O presidente da Assembleia Legislativa se arvorava em dizer que ele era considerado o capo, chefe do crime organizado. Então, a situação aqui era bem difícil, com ramificações do crime organizado espalhados por toda a administração pública, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, poderes executivos municipais, dentro do próprio Judiciário, do Ministério Público. Era uma situação muito difícil, mas vocês conseguem hoje perceber que o Espírito Santo é um outro estado completamente diferente, o que mostra muito bem que todo esse sacrifício que nós fizemos naquela época, ainda que algumas vidas tenham sido perdidas, para vocês terem uma ideia, participei da investigação aqui do assassinato de um magistrado, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, no ano de 2003.
Foi um caso muito rumoroso, porque ele participava efetivamente desses trabalhos de enfrentamento ao crime organizado. Para vocês terem uma ideia, o mandante do crime acusado em relação a esse homicídio era um outro magistrado, né? E eu participei dessas investigações. Esse outro magistrado, ele foi aposentado compulsoriamente, responde a ações penais por corrupção e também responde a ação penal por homicídio. Está aí desde 2003. Essas são as mazelas do nosso Poder Judiciário, que cabe a vocês corrigirem, porque eu, pelo menos, acho que não tenho mais tempo de fazer isso. Mas desde 2003, ele está aí na fila de um julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Então, um crime aí já de 17 anos que até hoje não teve o seu julgamento finalizado. Mas, na sequência, eu assumi uma promotoria especializada de combate à improbidade administrativa, onde eu fiquei trabalhando mais diretamente até 2011. E aí foram vários trabalhos em sequência também, bastante importantes, que também me custaram algumas vezes ameaças à minha vida. Em alguns momentos também tive que andar com escolta armada aqui no Espírito Santo. O caso, por exemplo, envolvendo a máfia das funerárias, isso é uma prática bastante comum, né? Policiais civis que dominam as empresas funerárias e quando um cadáver dá entrada no DML, vítima de uma morte violenta, eles fazem a Operação Tartaruga para que a família, desesperada e querendo desde logo realizar o enterro, tenha que contratar a funerária para poder desembaraçar os procedimentos administrativos de liberação do corpo. Então, são situações muito difíceis e houve enfrentamento por todos os lados, né? Na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Tribunal de Contas, deputados estaduais. Um caso muito interessante aqui também, a gente tinha um deputado estadual aqui no Espírito Santo, cuja empregada doméstica era a sua principal assessora, né? E aí ele resolveu demitir a empregada doméstica foi na Justiça do Trabalho para cobrar os valores atinentes à sua remuneração como assessora, né? Então, coisas assim que, quando a gente pensa nos estudos que a gente realiza na faculdade, a gente não imagina que possam acontecer, mas acontecem, né? Então, a gente tem que estar absolutamente preparado para tudo. Em 2011, eu achei que era a hora de realizar uma ligeira parada, realizar um pit stop, porque a linha de enfrentamento já era muito grande e eu tinha muita vontade de fazer o meu doutorado fora do Brasil. E então eu juntei as duas coisas, né? Essa necessidade de respirar um pouco, cuidar um pouco da família e, ao mesmo tempo, fazer o doutorado. E fiquei, então, 1 ano e meio estudando em Portugal. E aí vem essas coincidências da vida que são sempre muito positivas. Eu cheguei em Lisboa, queria escrever alguma coisa na minha tese que fosse correlacionada à prevenção à corrupção e não à repressão, porque eu não acredito efetivamente na repressão à corrupção como um instrumento efetivo de combate a essa mazela que tanto nos assola. E quando eu cheguei em Portugal, Portugal tinha acabado de alterar a sua legislação, o seu ordenamento jurídico interno, para incorporar as diretivas da OCDE, né, do Tratado Internacional de Combate à Corrupção Transnacional, que foi capitaneada, então, conduzida pela OCDE. E Portugal alterou seu Código Penal para fazer previsão de um crime de corrupção para pessoas jurídicas. Eu achei aquilo profundamente interessante, né? Me interessei porque eu estava ali exatamente para trazer essa experiência internacional para a minha atividade profissional e para a minha tese de doutorado. E quando eu fui observar e analisar a raiz dessa alteração legislativa, eu vi que o Brasil também era signatário dessa mesma convenção internacional. Então, esse ano era o ano de 2011, né? Pensei, se o Brasil é signatário da mesma convenção que Portugal, então o Brasil
Brasil também terá que operar algumas mudanças legislativas, e eu acho que esse é o caminho para eu desenvolver a minha tese, porque uma das exigências da faculdade que eu escolhi para realizar o meu doutorado, que é a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, era o estrangeiro desenvolver uma tese que fosse útil para Portugal e para o seu país de origem, o que é absolutamente racional, né? Porque não adianta um brasileiro em Portugal desenvolver uma tese que só interessa aos portugueses, como também não interessa aos portugueses o desenvolvimento de uma tese que só interessa aos brasileiros. Então, tem que ser uma tese que interesse a ambos, né? Essa é a exigência do doutoramento. Então, quando eu vi que havia essa raiz comum, que era a Convenção de Combate ao Suborno Transnacional, eu optei por desenvolver minha tese exatamente em cima disso, né? E um ponto interessante dessa convenção, que foi assinada por 43 países, o Brasil foi o penúltimo país a implementar as diretivas dessa convenção, né? Para o nosso orgulho, ganhamos da Argentina. A Argentina foi o último país a implementar a convenção da OCDE. E o Brasil terminou essa implementação exatamente no ano que eu retornei, que foi o ano de 2013. Então, assim, foi uma coincidência feliz da minha vida, porque eu voltei de Portugal carregado de livros, com já um conhecimento bem difundido em relação àquilo que era necessário para colocar funcionando as diretivas da Convenção da OCDE. Fiquei também um período curto de tempo em Londres, onde eu também tive a oportunidade de pesquisar a bibliografia que estava à disposição sobre a UKBA, que é a implementação da Convenção da OCDE no Reino Unido. E quando eu voltei para o Brasil, em agosto foi publicada a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção Empresarial, né? Muita gente fala que essa lei ela foi publicada com uma velocidade muito grande, exatamente porque naquela época nós, para quem gosta de futebol, vai ser fácil de recordar, a gente vivia o tempo da Copa das Confederações. E nós tivemos aqueles protestos de rua, né, as pessoas que exigiam escola e hospitais padrão FIFA, né? E muita gente fala que o Congresso Nacional deu uma velocidade de tramitação ao projeto de lei da Lei Anticorrupção, exatamente para atender esses reclames do povo que ia às ruas para protestar contra a corrupção, inclusive, né? Isso não é verdade. Já havia uma pressão internacional muito grande sobre o Brasil para que a lei fosse implementada. A gente pode, numa outra conversa, tratar exatamente das razões dessa pressão. Isso é bastante interessante, porque são razões de ordem econômica, né? E o Brasil, então, trouxe para o seu ordenamento jurídico a Lei 12.846. Como ninguém estava ainda muito familiarizado com essa lei, estou falando aqui de 7 anos atrás, né, e eu tinha uma razoável bagagem, porque eu tinha acabado de voltar da Europa realizando estudos exatamente sobre sistemas de integridade, sistemas de compliance. Aliás, essa é a base da minha tese, né? Demonstrar exatamente a diferença e as diferenças que existem entre sistemas de compliance e sistemas de integridade. Eu comecei a dar algumas palestras sobre esse tema, até porque eu também sou professor da Faculdade de Direito de Vitória, e comecei a ser muito demandado em cima desse assunto, até que, no final do ano de 2014, o governador eleito para o seu 3º mandato no Espírito Santo, Paulo Hartung, ele fez um contato comigo, me convidando para ocupar a Secretaria de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo. Ele é um político muito experiente, ele tinha a exata percepção de que o combate à corrupção ia entrar na pauta brasileira com uma energia, uma força muito grande. E, naquela época, a Operação Lava Jato estava só no início, né? Estamos falando agora de 2014, né? Mas o Paulo Hartung já percebeu isso, com uma missão, né? A lei anticorrupção no Espírito Santo à frente de todos os outros estados. Ele queria ser o pioneiro, ele queria ser o
primeiro governador a colocar em prática os ditames da lei anticorrupção. Eu achei que eu tinha condições de realizar esse trabalho, até porque eu conheço a equipe da Secretaria de Controle, que eram profissionais muito capazes, e aceitei o desafio. Então, o Espírito Santo acabou sendo efetivamente o primeiro estado a criar uma estrutura administrativa para implementar a lei anticorrupção empresarial e acabou também sendo o primeiro estado a aplicar sanções com base na lei anticorrupção empresarial. Eu me orgulho muito da estrutura que foi criada no Espírito Santo. Até hoje é uma estrutura que é copiada pelos outros estados. O Espírito Santo, para vocês terem uma ideia, até hoje, se vocês analisarem o CNEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que é organizado pela CGU, vocês vão ver lá o Espírito Santo como o segundo colocado até hoje em sanções aplicadas pela lei anticorrupção empresarial. Só perde São Paulo, mas São Paulo tem 44 milhões de habitantes e Espírito Santo tem 3,5 milhões. Então, assim, são uma diferença brutal, inclusive no número de empresas e de contratações que são realizadas pelo setor público. Então, o Espírito Santo está no segundo lugar. Isso mostra que, proporcionalmente falando, é o estado que tem maior efetividade na aplicação dessas sanções, né? Até uma curiosidade aqui, só para ilustrar a minha passagem. O segundo caso, na verdade, de aplicação da lei anticorrupção foi bastante engraçado, porque um certo dia eu estava no meu gabinete trabalhando e veio me procurar o secretário de Justiça, me dizendo que suspeitava que iriam oferecer a ele propina, né? E aí ele me contou qual era a situação. Era um empresário que tinha um contrato de fornecimento de câmeras de vídeo monitoramento para presídios no estado do Espírito Santo, e ele estava interessado em formalizar um aditivo contratual, né? Mas ele disse que ele não queria conversar no gabinete do secretário, que ele queria convidar o secretário para um jantar. O assunto que ele tinha tratado não podia ser no gabinete. Então, era óbvio que era para oferecer uma vantagem devida, né? Eu fui com esse secretário até a Polícia Federal, colocamos aqueles aparatos todos que a Polícia Federal tem, com a tecnologia até impressionante. Eles marcaram o jantar num shopping grande, muito conhecido de Vitória. A Polícia Federal ficou no estacionamento, vendo tudo que estava acontecendo, e o empresário efetivamente ofereceu a propina, né? E quando isso aconteceu, inclusive ele desenhou o percentual no guardanapo do restaurante. A Polícia Federal invadiu o restaurante e fez a prisão em flagrante, né? Então, na semana seguinte foi interessante, porque eu recebi o dono da empresa, né? E, na verdade, esse profissional que estava oferecendo a vantagem devida era um preposto, não era o dono, efetivamente. O dono me procurou no meu gabinete, acompanhado de um advogado, né? Olha, estou lamentando muito o que aconteceu, isso repercutiu diretamente na minha empresa, uma empresa do estado do Mato Grosso. Essa empresa foi do meu avô, que era uma pessoa muito honesta. Ela foi passada para o meu pai, que era uma pessoa muito idônea, me ensinou os melhores valores. Eu não admito isso na minha empresa. Essa pessoa ela agiu sem minha autorização. Essa prática ela não está em acordo com aquilo que a gente faz. Eu estou muito preocupado com isso. Falei, não, o senhor pode ficar tranquilo. Eu estou vendo que o senhor é uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Eu não confundo as coisas de maneira nenhuma. Ele, mas eu achei que o senhor ia processar a minha empresa. Eu falei, já estou processando. Porque a responsabilidade, como vocês sabem, na Lei 12.846, é uma responsabilidade objetiva. Esse talvez seja o ponto de destaque dessa lei, e que veio para corrigir uma falha brutal que a lei de improbidade administrativa tinha, mais a lei 8.429, que é de 1992, ela exige para a consumação do ato de improbidade administrativa o chamado elemento subjetivo, que é o dolo ou a culpa. Nós temos os atos de improbidade que estão lá no artigo 9º da lei de improbidade, que são os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, eles exigem o dolo. Temos os atos de improbidade do artigo 10
que são aqueles que causam prejuízo ao erário. Esses podem ser praticados por dolo ou culpa grave, segundo o STJ. E temos os atos de improbidade do artigo 11, que são os atos que violam os princípios da administração pública, que também precisam de ser dolosos. Ou seja, o elemento subjetivo, dolo ou culpa, tem que estar presente para que haja consumação do ato de improbidade administrativa. E nós podemos, sim, eu sempre fiz isso, no sentido de processar, além do agente público responsável pela prática do ato de improbidade, também terceiros que, de alguma forma, se beneficiam, instigam ou cooperam para a prática do ato de improbidade. Uma empresa, por exemplo, pode se beneficiar da prática de um ato de improbidade e ela pode, então, figurar no polo passivo. Agora, a minha pergunta é: como que você prova o elemento subjetivo de uma pessoa jurídica? É uma coisa bastante complicada e, no mais das vezes, durante a minha carreira, eu não obtive sucesso, até porque são coisas que não combinam, né? Por isso que a Lei 12.846 ela é tão importante, porque ela traz essa possibilidade de responsabilização objetiva, ou seja, você não precisa, para aplicar sanções à pessoa jurídica, de provar dolo ou culpa. Basta que você estabeleça ali uma concatenação entre a conduta de um representante da empresa e aquele ato lesivo, qualquer daqueles atos lesivos que estão ali disciplinados no artigo 5º da Lei 12.846 de 2013. Então, essa é uma lei muito importante, eu deposito nela muitas esperanças, porque ela trabalha exatamente com a prevenção. E em que sentido que isso acontece? Ora, se a responsabilidade é objetiva, qual é a maneira que as empresas têm de se prevenirem da prática de atos lesivos? É exatamente criando estruturas internas dentro delas próprias para evitar que isso aconteça. Porque se isso vier a acontecer, ela fatalmente vai ser responsabilizada por sanções que são muito pesadas. Uma sanção pecuniária pode chegar a 20% do faturamento bruto anual da empresa. Ela pode ficar proibida de contratar com o poder público, ela pode ser declarada inidônea. Quer dizer, são sanções que podem até inviabilizar o próprio negócio. Então, a empresa, para se prevenir, ela tem que agir preventivamente dentro dela própria com a criação dos sistemas de integridade. Bom, eu fiquei na Secretaria de Controle e Transparência por 1 ano e meio, deixei a secretaria em 2010 disso, mas a ex-presidente Dilma nomeou para o cargo de ministro da Justiça um membro do Ministério Público, e naquela época ela já estava bastante enfraquecida politicamente, sofreu uma representação no Supremo Tribunal Federal por isso, e o Supremo acabou entendendo, por maioria, que membros do Ministério Público não podem ocupar cargo no Poder Executivo. Então, em razão dessa decisão, ela não pôde nomear o ministro da Justiça e 17 secretários de Estado no Brasil todo perderam os cargos, inclusive eu, né? Voltei para o Ministério Público, continuei a desenvolver o meu trabalho, mas nessa fase, nesse momento da minha vida, eu já estava à procura de novos desafios. E vocês que são jovens, estão saindo da faculdade, a gente tem sempre que buscar, na nossa carreira, no exercício da nossa profissão, aquilo que nos dá satisfação, aquilo que nos faz feliz, nos fazem felizes, porque é isso que dá brilho e cor à nossa vida. Porque não é o objetivo de ganhar muito dinheiro que vai te fazer feliz. O que vai te fazer feliz é a satisfação profissional. Você está fazendo uma coisa que você acredita, porque quando você trabalha assim, a chance de sucesso ela é muito maior. E uma boa remuneração vai ser uma consequência. É assim que eu sempre pensei. Nunca um objetivo. Trabalha com amor, trabalha com dedicação, com compromisso, enfrente desafios, porque o retorno ele vai ser uma consequência absolutamente lógica. Então, nesse momento da minha vida, eu optei por pedir a exoneração do Ministério Público, deixei o Ministério Público, porque eu queria efetivamente trabalhar com compliance, trabalhar com prevenção à corrupção e agora não mais com repressão à corrupção. Logo que eu saí, no início do ano passado,
eu fui trabalhar na Petrobras, não como diretor de governança e conformidade, mas como membro do Comitê de Medidas Disciplinares, que é um órgão da Petrobras incumbido de aplicar sanções disciplinares aos empregados que se envolvem com fraude e corrupção, e também incumbido de aplicar sanções embasadas na lei anticorrupção empresarial às empresas que, de alguma forma, se envolvem com atos lesivos nas contratações da Petrobras. No mês de julho do ano passado, o cargo de diretor de governança e conformidade ele ficou vago, né, pela renúncia do ex-diretor, e aí, então, em setembro do ano passado, eu assumi a cadeira de diretor de governança e conformidade da Petrobras. E talvez agora eu esteja à frente de uma das maiores equipes de compliance do mundo, porque a maioria dos compliance officers eles estão sempre reclamando que tem uma equipe diminuta, uma equipe muito pequena, muitos chamam até de eu-equipe, né, porque são sozinhos, e eu tenho uma equipe de 400 profissionais, trabalhando exclusivamente com compliance dentro da Petrobras. Então, além do quantitativo, eu também tenho uma qualidade muito grande, porque são profissionais de uma qualidade excepcional, o que facilita bastante o trabalho. Então, estou aí agora já prestes a completar 1 ano à frente da Diretoria de Governança e Conformidade. Eu comecei no dia 3 de setembro, então no dia 3 de setembro próximo eu faço aniversário de 1 ano. Foram dias de muito trabalho, de muita dificuldade, mas também de muitas conquistas. Nós conseguimos avançar bastante e a grande missão que eu tenho hoje é transformar o sistema de compliance da Petrobras, que é um sistema muito robusto, em um sistema de integridade. Eu vou encerrar, Clóvis, essa minha primeira participação, propondo essa diferença, né, que é a base, inclusive, do meu livro, que é a minha tese de doutorado. Quando a gente fala em sistemas de compliance, nós estamos pensando efetivamente naquele tripé de sustentação da prevenção, da correção e da detecção. O sistema de compliance ele está embasado exatamente nisso, em impedir que o ilícito aconteça. E eu acredito numa transformação cultural, porque um sistema de integridade ele propõe algo bem diferente, bem mais avançado, que é exatamente a disseminação da cultura de integridade. Então, é diferente de simplesmente você impedir que aquilo que é errado aconteça. Quando você busca a disseminação da cultura de integridade, você busca fazer o certo. E fazer o certo é muito diferente de simplesmente evitar o errado. E aí eu tenho alguns projetos bastante interessantes que depois eu posso, inclusive aqui na nossa conversa, compartilhar com vocês. Mas eu acho que mais importante do que a minha fala é ouvir as pessoas que estão aí assistindo, debater um pouco também com o professor Clóvis e com o Igor e o Pablo, que tão gentilmente me convidaram para esse encontro de hoje. Obrigado, professor Marcelo. Puxa, a exposição acho que foi muito boa, deu para compreender e entender o papel que o professor desempenhou aí na administração pública, no Ministério Público. Acho que esse era o nosso objetivo mesmo, né? Eu hoje estou na posição de mediador, né? Eu confessar para vocês que eu conheci o professor Marcelo Zenkner numa reportagem no Valor Econômico, justamente, acho que ele ficou famoso no Brasil inteiro, que o Espírito Santo tinha sido um dos poucos estados, o primeiro estado a implementar uma punição da lei anticorrupção. E só para explicar rapidinho, o expositor hoje é o professor Marcelo, mas eu sempre me interessei pela lei anticorrupção, comecei a estudar lá em 2013 e sempre vi que o Espírito Santo estava muito à frente. E tem acompanho o trabalho do professor Marcelo e acho que muitas perguntas que eu tinha pensado aqui em fazer, o professor Marcelo ele acabou respondendo ao longo do debate. Mas tem uma pergunta que eu estava pensando, né, para elaborar o professor Marcelo, e ele acabou tocando nesse ponto, né? Hoje eu consultei, né, eu sempre faço esse trabalho, eu consultei aquele Cadastro Nacional de Empresas Punidas da CGU,
né? E, efetivamente, o Espírito Santo é um dos estados que mais aplicou a lei anticorrupção. Só que, se você for ver, né, o global dessas punições da lei anticorrupção, nós temos menos de 250 punições, que é um número relativamente baixo para uma lei que tem quase 7 anos de vigência. Então, professor Marcelo, eu queria fazer a minha primeira pergunta, por que é tão difícil punir as empresas por conta de atos da lei anticorrupção? Será que os administradores públicos ou os agentes responsáveis pela aplicação da lei, porque a lei é muito focada no poder executivo, né, no processo administrativo de responsabilização. Será que há uma falta de conhecimento da lei ou mesmo de capacitação dos servidores para a aplicação da lei, ou é uma questão que os administradores públicos desconhecem a aplicação dessa lei, que infelizmente acontece muito no Brasil, né? É duro falar isso, mas as leis que pegam, não pegam, não gosto muito disso, mas o que o senhor acha que é tão difícil aplicar a lei anticorrupção, né? Eu já respondi essa pergunta algumas vezes e a minha resposta ela é sempre a mesma. Não é difícil de aplicar a lei anticorrupção. O que é difícil é implementar a lei anticorrupção, é colocar a lei anticorrupção rodando. Porque para isso nós precisamos de duas coisas básicas. Aliás, quando o Paulo Artung me convidou, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu nunca tinha ocupado um cargo de natureza política e sabia das dificuldades que eu poderia enfrentar. Eu disse então a ele, olha, eu vou precisar de mudar a legislação estadual. Ele falou assim, não tem problema. O projeto que você me encaminhar, eu vou mandar para a Assembleia. Tudo bem. Eu vou precisar também de alguns decretos novos para que eu possa organizar o meu trabalho. Ele falou, qualquer decreto que você me mandar, passando pela PGE, eu assino. E ele, de fato, cumpriu tudo que ele prometeu. Então, o que nós precisamos, em primeiro lugar? Vontade política. Vontade política de colocar a lei funcionando. Porque a lei está em vigor, mas ela precisa de ser, em primeiro lugar, regulamentada nos estados e também nos municípios. Então, a gente precisa de alteração legislativa, de inserção de alguns decretos regulamentadores e atos normativos internos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não basta você ter todos esses instrumentos legislativos. Você tem que ter uma equipe e uma estrutura formada e estabelecida para que a lei possa funcionar. Quando o governador me convidou e eu coloquei essas condições, ele só colocou uma do lado dele. Ele falou assim, não vou te dar dinheiro nenhum, você vai ter que fazer sem dinheiro. Eu falei, não tem problema. Não tem problema porque quem deu o treinamento para os auditores do Estado do Espírito Santo fui eu. Eu coloquei eles lá sentados, a gente estudava a lei, eu trazia para eles os padrões, eu desenhava os padrões, ensinei para eles como é que ia fazer, como é que fazia investigação, porque isso não é da rotina do servidor público. Auditor do Estado sabe fazer auditoria, não sabe fazer investigação, não sabe coletar prova, não sabe tomar depoimento. Isso tudo eu tive que ensinar. Como é que você coloca funcionando um processo administrativo de responsabilização? Como é que você desenha uma portaria inaugural do PAR? Isso tudo foi feito na época que eu estava lá, mas eu mesmo fazia, porque eu tinha minha experiência como membro do Ministério Público. Por isso que eu, Clóvis, particularmente, eu não concordo com essa decisão do Supremo de que membro do MP não pode ocupar cargo no Poder Executivo. Olha quanto que nós perdemos por isso, com essa experiência toda que a gente carrega. Então, o Espírito Santo ele teve essa dupla vantagem. Primeiro, teve a vontade política e, segundo, teve a implementação da lei de corrupção e o treinamento que era necessário. Agora, como que isso é feito em outros lugares? Em primeiro lugar, não tem vontade política. São poucos os governadores e prefeitos que são engajados efetivamente na luta e no combate à corrupção. Em segundo lugar, ainda que isso exista, como que ele coloca funcionando? Porque muitas e muitas vezes nós temos controladores do Estado, secretários de controle, que são indicações políticas, não são técnicos. Isso também dificulta bastante. E ainda que o secretário ou o controlador tenha esse desejo, essa vontade, como é que ele dá o treinamento para os servidores públicos poderem fazer funcionar a lei anticorrupção
se os orçamentos das secretarias de controle, dos órgãos de controle, é um orçamento completamente curto, diminuto. Não tem sequer dinheiro para contratar uma consultoria para dar treinamento para os servidores públicos. Então, a grande dificuldade da implementação da lei anticorrupção no Brasil é exatamente essa. A gente enfrenta esses 3 problemas aí mais concretos. Falta de vontade política, a falta de estrutura administrativa fazendo a lei funcionar e a falta de conhecimento técnico dos servidores. Perfeito, professor Marcelo. O professor Marcelo, na exposição dele, colocou que um ponto, né, bastante importante da Lei 12.846 é a responsabilidade objetiva, né, e fez o comparativo com a Lei de Improbidade, né, que a Lei de Improbidade é muito focada na questão subjetiva. Agora eu vou fazer uma pergunta de um advogado, tá? Encare dessa forma, que defende empresas que respondem processos da lei anticorrupção. Né? E minha percepção até que eu coloco no meu livro, Corrupção e Administração Pública no Brasil, eu analiso justamente isso. Né? Nós temos todo um mecanismo, um aparato administrativo focado em dolo e culpa, ou seja, um sistema subjetivo, e vem uma lei muito diferente desse sistema, né, desses mecanismos administrativos de combate à corrupção. E na minha opinião, né, a lei ela tem a responsabilidade objetiva é importante, mas ela traz dificuldades na hora da defesa da empresa. Né? Então, eu queria saber, professor Marcelo, você que teve bastante experiência com esse processo administrativo de responsabilização, se a questão da responsabilidade objetiva acabava sendo o diferenciador na hora de punir essa empresa, e qual era a defesa, que às vezes, muitas vezes, as empresas não têm muito o que defender, né, com essa responsabilidade muito forte. Né? Então, qual era uma boa linha de defesa por parte das empresas, porque a lei de corrupção ela dificulta mesmo o processo de defesa de muitas empresas, na minha visão. Né? E eu acabo defendendo que nós teríamos que ter uma compatibilização com outros mecanismos. Aí vem a questão dos programas de integridade. Mas aí eu pergunto, professor Marcelo, é o diferencial mesmo ou não? Eu acho que quando você faz essa pergunta, Clóvis, você está tocando talvez na maior falha que a lei anticorrupção empresarial ela possui. E por que eu digo isso? Porque a melhor defesa que uma empresa pode ter em relação à responsabilização administrativa é exatamente a existência de um sistema de integridade efetivo. Né? Por que eu digo que existe aí uma falha na lei? Nos Estados Unidos, por exemplo, e nós temos nos Estados Unidos a FCPA, que é a nossa congênere da lei anticorrupção empresarial, se por um acaso uma grande empresa ela detecta, e agora eu estou falando agora dos elementos do sistema de compliance, né? Prevenção, detecção e correção. Então, se uma empresa americana ela detecta a prática de um ato de corrupção na qual esteja envolvido um funcionário dessa empresa, o que a empresa americana faz? Ela mesma realiza a investigação interna, afasta aquele empregado, realiza e elabora um relatório específico sobre tudo aquilo que aconteceu e junta todas as provas que foram coletadas, procura as autoridades públicas e formalmente reporta a ocorrência daquele ato ilícito. Qual é a consequência para essa empresa? Nenhuma. Ela fica absolutamente isenta de qualquer responsabilização. Afinal de contas, o sistema de integridade dessa empresa foi efetivo. Sistema de integridade efetivo não é aquele que impede a ocorrência de qualquer ato lesivo. Isso é impossível. Imagine a Petrobras, por exemplo, eu estou falando aqui de 47 mil empregados. Como que eu posso garantir que nenhum empregado vai cometer qualquer tipo de desvio? Isso não acontece. A natureza humana ela não é dessa maneira. Ela não funciona assim. Né? O sistema de integridade ele vai ser efetivo à medida em que ele consiga detectar. E aí sim, detectando e reportando, ele foi efetivo, as autoridades públicas vão tomar conhecimento daquele ato lesivo, que muitas e muitas vezes vai envolver também autoridades públicas. E por isso que é importante que as empresas elas implementem sistemas de integridade dessa natureza. O objetivo é exatamente esse,
é já antecipar a construção de uma defesa, como você mesmo pontuou. Agora, qual é o problema no Brasil? O problema no Brasil é que, se tudo isso que eu falei acontecer aqui da mesma maneira, a empresa ainda assim vai ser sancionada, porque a existência de um sistema de integridade efetivo, ela isenta a empresa de algumas sanções, mas ela mantém a multa, porque a multa ela pode ser reduzida apenas, então, somente até 2/3. Então, você imagina só, a empresa ela faz a investigação, detecta, entrega às autoridades todas as provas, inclusive indicativos do envolvimento de agentes públicos, e ela é punida no final. Isso não faz, na minha opinião, nenhum sentido. Esse, na verdade, é um parafuso que está solto, que nós precisamos de corrigir, fazer a adequação da lei de acordo, inclusive, com o nosso paralelo americano, para que as empresas elas se sintam, sim, estimuladas a implementar sistemas de integridade e se sintam protegidas se, por um acaso, houver detecção de qualquer tipo de ato ilícito. Agora, a empresa que efetivamente não tem sistema de integridade, ela vai ficar exposta. Quando eu fiz a narrativa aqui daquele caso envolvendo o secretário de Justiça da empresa do Mato Grosso, eu perguntei até para o dono, você tem sistema de integridade na sua empresa? Ele olhou para o advogado, não. Então, eu falei, pois é, então você realmente vai ficar numa situação bastante difícil. Ela tomou uma multa altíssima por conta disso. Hoje ela tem sistema de integridade. Então, eu digo sempre, ou vai ser no amor ou vai ser na dor. De um jeito ou de outro, que as empresas elas vão buscar a implementação de sistemas de integridade. E esses sistemas eles valem tanto para a proteção da empresa. Eu faço muito paralelo para quem está tendo contato com essa matéria pela primeira vez, com seguro de carro. Você é obrigado a ter seguro de carro? Não. Mas, se por um acaso seu carro for subtraído ou você sofrer um acidente, você vai perder. Então, quem estiver disposto a correr o risco, eu acho que não vale a pena. Como eu disse, as sanções são muito altas e a responsabilidade objetiva que diminui bastante o leque e a oportunidade de defesa. Mas tem que ser assim, Clóvis, porque se não for assim, se a empresa ela tiver uma possibilidade de uma defesa muito ampla, ela não vai implementar sistema de integridade. Ela vai preferir esperar a ocorrência eventual de um ato ilícito, vai preferir esperar ela ser flagrada e fazer a sua defesa no processo. Então, o sistema, eu compreendo ele e recepciono como bastante interessante, correto. A única falha é exatamente essa, no sentido da empresa ser sancionada de qualquer maneira, ainda que ela consiga detectar a ocorrência do ato lesivo. Muito bom, professor Marcelo. Boa resposta. Eu estou completamente de acordo. Só se eu contar um detalhe, eu trabalho bastante com implementação de programas de compliance, especialmente para empresas que têm contratos públicos, né? E a nossa grande clientela é justamente empresas que já sofreram atos de improbidade, ações de improbidade e sabem quanto custa não ter um programa de compliance. Então, e as empresas que não sofreram... Tem até uma frase americana, né, que os empresários americanos gostam muito de usar. Se você acha o compliance caro, experimente o não compliance. É verdade. É exatamente isso. Professor Marcelo, eu vou prestigiar aqui a plateia nossa virtual, né? Tem uma pergunta aqui da Isabela Mendonça, tá? Se eu não compreendi a pergunta, a Isabela, por favor, se manifesta. Eu queria perguntar se existe e como funcionam os mecanismos de combate à corrupção de dentro da administração pública. Acho que ela se refere às questões de compliance interno da administração pública, né? Um compliance público. Até o professor Marcelo é um dos coordenadores desse livro aqui, muito bom, sobre compliance público, né? Então, professor Marcelo, queria saber, essa Isabela aqui perguntou sobre os mecanismos internos, né, de compliance público, como é que funciona isso? O senhor que teve uma experiência mais a fundo no estado do Espírito Santo. Isabela, obrigado aí pela pergunta. Eu costumo dizer sempre que nós tivemos no Brasil 3 ondas de implementação de sistemas de integridade. A primeira começou lá em 2013, com a implementação de sistemas de integridade empresariais, mas apenas e tão somente para iniciativa privada. Depois, em 2016, com a 13303, o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, que impõe a implementação de sistemas de integridade para as empresas públicas e sociedade de economia mista. Aí,
Clóvis, diferentemente do que acontece com as empresas privadas, não é mais uma opção, é um dever, né? Eu falo que aí nós tivemos a segunda onda, porque nós adaptamos aquilo que já acontecia com as empresas privadas a título facultativo como uma imposição para as empresas públicas e sociedades de economia mista. E agora a gente está, nesse exato momento, vivendo a terceira onda, que é exatamente a de implementação de sistemas de integridade na administração pública direta. Inclusive, esse é o tema do meu artigo nesse livro. Eu procurei examinar a legislação dos estados que implementaram sistemas de integridade no âmbito da própria administração pública. Isso é o momento que nós estamos vivendo. As dificuldades que eu apontei lá atrás, elas também aparecem, né? A falta de vontade política, a dificuldade orçamentária, a falta de capacitação dos servidores, isso tudo acaba vindo à tona e dificultando bastante o avanço dos sistemas de integridade no âmbito da administração pública. Mas eu, muito bons olhos, o Ministério Público, eu deixei o Ministério Público e não tive a oportunidade de presenciar isso. Mas o próprio Ministério Público está implementando sistemas de integridade. Bacana, professor Marcelo. Eu acho que o Paulo tinha feito uma pergunta aqui, mas sumiu do YouTube, não sei o que aconteceu. Professor Marcelo, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de ouvir a experiência do ex-promotor, né? Como eu comentei, tenho uma atuação bastante ativa, né, na área de combate à corrupção, mas auxiliando sempre o outro lado, né? Eu tenho uma visão um pouco equivocada não equivocada, mas uma visão parcial, né? Porque eu presencio o outro lado, né? E um dos pontos que muitos autores colocam é que a lei de corrupção ela é muito diferente da lei de improbidade, né? E eu percebo, da minha experiência prática, que o Ministério Público ainda não maneja muitas ações de lei de corrupção, ações civis públicas da Lei 12.846. Eu tive a oportunidade de trabalhar num caso da Operação Lava Jato em que houve aplicação pela primeira vez da Lei 12.846 e é uma dificuldade muito grande de compreensão dos conceitos da lei de corrupção, seja pelo próprio Ministério Público ou mesmo pelo próprio Judiciário. O juízo até, na minha opinião, está fazendo uma interpretação bastante correta sobre a lei de corrupção, mas os agravos, os recursos, a interpretação das partes é muito diferente da lei de corrupção. Eu queria ouvir do senhor, né, enquanto ex-promotor, agora da dificuldade do Ministério Público. Por que é tão difícil, né, o Ministério Público ainda não está manejando tantas ações de ações civis públicas da lei anticorrupção? Eu defendo, inclusive, no meu livro, a existência de um microsistema brasileiro de combate à corrupção, que é composto por todas as leis que, na verdade, de uma forma direta ou indireta, servem para prevenir ou para reprimir os atos de corrupção. Então, por óbvio que tanto a lei de improbidade quanto a lei anticorrupção empresarial fazem parte desse microsistema e nós temos que trabalhar dentro desse microsistema de modo que essas leis elas se complementem, né? Elas completem umas as lacunas das outras e não possam causar, ao contrário, possam causar algum tipo de contraposição ou de sobreposição. Então, na minha opinião, a lei anticorrupção empresarial ela veio exatamente preencher uma lacuna que a lei de improbidade administrativa deixava, que é exatamente a da responsabilização das pessoas jurídicas. Com os instrumentos da lei de improbidade, nós não tínhamos como fazer isso. Eu mesmo, como eu disse antes, usei durante a minha carreira toda a lei de improbidade para tentar processar pessoas jurídicas sem êxito, porque era um uso indevido da lei de improbidade. Agora, o fato é que muitos membros do Ministério Público têm ainda essa dificuldade. Eles acham que a lei anticorrupção é apenas, então, somente um apêndice, que a lei de improbidade é suficiente. Então, muitas e muitas vezes, mesmo com a vigência da lei 12.846,
ela estando em pleno vigor, membros do Ministério Público continuam ajuizando ações de improbidade administrativa contra pessoas jurídicas, né? O que, na minha opinião, é um grave equívoco. Nós podemos usar até o mesmo processo, né, para processar tanto agentes públicos quanto pessoas jurídicas. O procedimento, via de consequência, vai ser o procedimento da Lei de Defesa da Probidade Administrativa, porque é um procedimento que propicia uma maior amplitude de defesa. O professor Clóvis sabe disso, porque tem juízo de prelibação, aquele juízo de admissibilidade inicial da ação por ato de improbidade administrativa, que a Lei de Improbidade Empresarial não tem. Mas, se o fato for o mesmo, né, vou aproveitar o exemplo que eu trouxe aqui do empresário que queria pagar propina para o secretário de Justiça. Imagine que o secretário de Justiça aceitasse a propina. Nós teríamos aí o ato de improbidade praticado pelo secretário e o ato lesivo da Lei de Corrupção Empresarial envolvendo a empresa. O fato é o mesmo. Ora, se o fato é o mesmo, quem estuda processo civil sabe muito bem que, por força da conexão, nós vamos ter um processo único que vai desaguar na aplicação, ao final, das sanções. Agora, sanções da Lei de Improbidade para o agente público e sanções da Lei de Corrupção para a pessoa jurídica, né? As coisas não se misturam, elas, na verdade, se complementam. Até porque, se nós fôssemos aplicar as duas leis, nós teríamos aí um bis in idem, porque nós temos tanto multa na Lei de Improbidade quanto multa na Lei de Corrupção. E é óbvio que o legislador não tinha a intenção de aplicar duas sanções idênticas a uma mesma pessoa pelo mesmo fato. Perfeito, professor Marcelo. Eu presenciei justamente isso. O senhor estava falando, eu lembrei um caso que eu presenciei, em que justamente o Estado do Paraná ele ajuizou uma ação de improbidade contra o que ele chamou de núcleo político e um núcleo empresarial, né, que ele deu o nome, para as empresas aí, aplicando a lei de corrupção. E o juiz, posso dizer, aqui da Primeira Vara Federal de Curitiba, ele acabou juntando os processos, justamente o que o senhor falou, por conexão, e vai julgar os dois juntos, né? Provavelmente, se houver ato de improbidade, certamente há o ato da lei de corrupção, porque os requisitos, por conta da responsabilidade objetiva, são muito próximos, né? Se há improbidade, parece que eu defendo no meu livro exatamente isso, né? A existência de um processo único, quando o fato é o mesmo, mas com um capítulo específico para a responsabilização dos agentes públicos à luz da lei de improbidade e um capítulo específico para a responsabilização das empresas à luz da lei de corrupção empresarial. Eu acho que é o posicionamento correto. Fico feliz que nós possamos pensar aí da mesma maneira, porque eu acho que esse é o efetivo desejo do legislador. Professor Marcelo, estão aparecendo várias perguntas aqui, né? Eu agradeço a participação, o pessoal está interessado mesmo, né, em saber as questões de combate à corrupção. Tem uma pergunta aqui do Carlos e do Paulo que eu vou juntar em uma só, que elas tenham um ponto de conexão. O Paulo está perguntando aqui que um dos grandes fatores de desestímulo à regulamentação da lei de corrupção não estaria nas sobreposições existentes com a lei de improbidade, né? E o Carlos está perguntando se essa vontade política de implementar a lei não esbarra nos interesses políticos, né, de implementar a lei de corrupção. Acho que o professor Marcelo acabou respondendo essa segunda pergunta, mas o senhor acha que não estaria nessas sobreposições da lei de improbidade a eventual dificuldade da lei de corrupção? Eu não vejo dessa maneira, porque a lei de corrupção empresarial ela tem ainda um outro mérito, porque ela traz sanções administrativas e sanções judiciais. Se você pensasse só sob o ângulo das sanções judiciais, até poderia ser essa uma justificativa, né? O membro do Ministério Público, eu uso a lei de improbidade, não vejo a lei de corrupção como necessária, então não vou tirá-la do papel. Agora, quando a gente fala nas sanções administrativas, elas são aplicáveis à luz de um processo administrativo de responsabilização, que tramita perante os órgãos de controle interno. Então, isso não tem absolutamente nada a ver com a lei de improbidade administrativa e, nesse aspecto, a lei de improbidade ela não funciona como nenhum tipo de entrave à aplicação. O problema, na minha opinião, é exatamente esse, ou esses, né? Falta de vontade política, a dificuldade orçamentária e a falta de estrutura e de capacitação
dos servidores para aplicar a lei. Perfeito. O Henrique Silva está fazendo uma pergunta aqui para o senhor Marcelo. Quais são as diferenças de atuação, na visão do senhor, dos núcleos de controle interno em relação aos núcleos de integridade e compliance na prática administrativa do Estado? Eu desconheço como foi feito no Estado do Espírito Santo, né, mas acho que o que o Henrique está perguntando aqui havia área de controle interno e havia, por exemplo, alguns estados têm adotado essa estrutura de controle, de compliance, né? O Estado do Paraná, por exemplo, implementou um programa de compliance e tem as equipes de compliance, né? Então, ele está perguntando essa diferença entre o controle interno e essas equipes de compliance, como o senhor vê isso? Henrique, se você estudar lá no artigo 42 do decreto 8.420, que é o decreto que regulamenta a lei anticorrupção empresarial, você vai encontrar ali os elementos de um sistema de integridade efetivo. São vários. O mais importante deles, o tone from the top, quer dizer, a vontade da alta administração de implementar esse programa. Por isso que eu estou dizendo que isso tem tudo a ver com a vontade política, né? Como é que você começa um sistema de integridade? O presidente da empresa tem que querer, né? Se nós estivermos falando aqui de uma empresa privada, ou se for uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, isso vem da lei. Agora, se nós estivermos falando da administração pública direta, o chefe do executivo é que tem que querer. Ou então o presidente da Assembleia, se ele desejar implementar o sistema de integridade no âmbito da Assembleia Legislativa. Ou o Procurador-Geral de Justiça, se ele quiser implementar no âmbito do Ministério Público. Ou o presidente do Tribunal de Justiça. Nós temos já tribunais que estão implementando sistemas de integridade. Então, esse é o primeiro elemento. E o controle interno, esse o ponto, é assim que você precisa de compreender bem essa matéria, é um dos elementos, um dos vários elementos do sistema de integridade. Então, o controle interno ele é absorvido pelo sistema de integridade, ele não se confunde. Ele é um dos pilares de sustentação. Não há que se falar em sistema de integridade sem controle interno. Então, lá na Petrobras, por exemplo, o nosso controle interno ele está dentro da gerência executiva de conformidade, como pilar do nosso sistema de integridade. Então, é lá no controle interno que a gente faz essa checagem toda, afeta as empresas com as quais a Petrobras vai contratar, a gente faz a verificação do nosso chamado BDI, fazemos também o BCI, que é o Background Check de Integridade, a gente faz a análise de todos os profissionais que vão trabalhar na Petrobras, análise de integridade, inclusive não é só a capacitação técnica que vai ser tomada em consideração, mas também fatores afetos à integridade e por aí vai. Isso tem absolutamente a ver com o controle interno como elemento do sistema de integridade. Perfeito. Professor Marcelo, acho que a gente se encaminha para as últimas perguntas aí, já pelo passar da hora. Eu tenho uma curiosidade, professor Marcelo. O senhor comentou ali as diferentes fases de implementação de um programa de compliance e a lei 13.303/2016 teve um papel bem importante na concretização de mecanismos de integridade em empresas estatais, né? E a Petrobras foi uma das empresas que criou um sistema de compliance muito robusto, né? Teve até alguns questionamentos judiciais dos critérios adotados em procedimentos licitatórios, mas a Petrobras acabou prevalecendo o entendimento que ela poderia exigir esses critérios, né, de uma forma bastante razoável, né? O senhor comentou ali a diferença de um programa de integridade. Eu queria saber quais são os desafios do futuro para o programa de compliance da Petrobras. Me parece uma visão observador externo, né, que a empresa já tem assim resultados bem consolidados nessa área. O senhor comentou aí, fiquei impressionado com esse número de 400 profissionais. É um número assim que eu nunca tinha visto de uma área de compliance tão robusta, que demonstra a seriedade. Então, eu queria ouvir do senhor, já que o senhor está ocupando essa diretoria bastante importante para uma empresa do porte da Petrobras, né, uma das grandes produtoras de petróleo do mundo, queria ouvir quais são os desafios que o senhor tem aí na diretoria, e se o senhor pudesse explicar essa teoria do programa de integridade e como consolidar na prática na Petrobras. Nos últimos anos, a gente vem alcançando algumas vitórias bastante expressivas. Coisa de 2 meses atrás, por exemplo, nós fomos readmitidos
na carteira de investimentos do KLP, que é o maior fundo norueguês de investimento. Então, nós havíamos sido descredenciados exatamente por conta do escândalo da Lava Jato, e agora nós conseguimos voltar. Isso é muito importante, porque isso atrai investimentos não só do próprio KLP, que, por óbvio, coloca a Petrobras de volta na sua carteira de investimentos, porque confia no sistema de integridade. Vocês não imaginam o grau de severidade da análise dos nossos sistemas que é feito para que isso possa acontecer. Então, é uma análise muito criteriosa e foi uma grande conquista. E aí, outros investidores, vendo isso, seguem também o mesmo caminho, né? Porque se o KLP coloca a Petrobras de novo na mira de investimentos, outros fundos também acabam seguindo o mesmo destino. O grande desafio, Clóvis, é transformar o sistema de compliance da Petrobras, que é muito eficiente, em um sistema de integridade, né? Com essa pulverização da cultura de integridade. E aí, quando você usa essa palavra desafio, né, a gente tem que pensar numa empresa que tem aí sedes por todo o território nacional, também em outros países. Como é que você faz chegar a essa mensagem de integridade, né? Além desses 400 profissionais, eu tenho também comigo 176 agentes de integridade. O que são os agentes de integridade? São profissionais das outras diretorias que recebem treinamento dentro da diretoria de governança e conformidade e têm por missão levar a nossa mensagem para as outras diretorias, né? Então, esses profissionais eles auxiliam sobremaneira essa atividade. E um projeto que eu tenho desenvolvido, são vários que estão em curso, né, mas um que me encanta bastante é o projeto das pílulas de integridade. O que esse projeto ele preconiza? Toda semana a minha equipe ela desenvolve um vídeo que é bem curtinho, ele tem aí aproximadamente 3 minutos, e ele com uma linguagem bem simples, bem acessível, porque aqui eu tenho que falar para empregados da Petrobras de todo tipo, desde aquele que está lá no chão de fábrica, extraindo petróleo em águas profundas, até o que está na alta administração. Eu levo essa mensagem de integridade toda semana para que o profissional, acessando esse vídeo, ele consiga extrair dali uma mensagem que ele possa aplicar no dia a dia da sua atividade laboral. Nós temos na Petrobras o Workplace, que é uma rede social interna, corporativa, pela qual a gente consegue estabelecer essa comunicação direta com todos os empregados. Então, hoje, um empregado da Petrobras, se ele quiser mandar uma mensagem direta para um diretor, para o presidente, ele consegue. Isso tem por objetivo exatamente aproximar as pessoas e não estabelecer uma distância muito grande, exatamente para gerar essa relação de confiança. A confiança é a base de um sistema de integridade. Então, essas pílulas de integridade, elas são todas as semanas, toda quarta-feira eu publico uma, né? Amanhã, inclusive, é dia, e tem tido assim um alcance fantástico, né? Os gerentes eles fazem contato comigo dizendo que as pílulas são sucesso no treinamento das equipes, eles levam as pílulas para falar exatamente daquilo que eles pretendem ver implementado ali no dia a dia. E eu, há 2 semanas, recebi, inclusive, uma mensagem que me emocionou muito, um empregado agradecendo a publicação das pílulas, porque ele tem usado as pílulas, inclusive, na educação dos filhos, né? Então, não existe nada mais bonito do que isso, a gente conseguir fazer com que... Professor Marcelo, desculpa interromper. Só para entender direitinho, puxa, ideia muito bacana, mas assim, quais são os assuntos que o senhor trata? São esclarecimentos sobre o programa ou assuntos... Eu consigo compartilhar minha tela aqui, eu posso passar uma para vocês entenderem. Eu acho que seria bem bacana, a título ilustrativo aqui. Só um pouquinho que eu acho que o organizador tem que liberar aqui. Só um pouquinho, professor Marcelo. Tá liberado, tá liberado. Pode passar aí, professor Marcelo. Pode passar? Só um minutinho que eu vou voltar aqui, então, para poder compartilhar a tela. Conseguem ver? Sim, agora sim. Conseguem ver?
are saying, the Federer saying no, it's definitely out. Are you allowed to do that? Bem bacana, professor Marcelo. Pronto. Acho que agora voltou. Puxa, bem legal. Achei bacana porque às vezes a gente fala de compliance, né? Eu, enquanto advogado que atua nessa área, parece assim que vai vir um disco voador, né, na empresa e vai falar de assuntos que ninguém vai entender na empresa, né? Mas, puxa, bem bacana essa questão prática. E você vê que a mensagem é simples e passível de ser percebida por qualquer pessoa. Sim, com certeza. O que é integridade? É fazer o que é certo. Você não precisa ter ninguém te fiscalizando para fazer o que é certo. Isso é o que é mais importante. Com certeza, ainda mais que é o Federer, né? Eu sou fã do Federer, gostei que usou o Federer. Eu não sei se vocês percebem ali no vídeo, ele saca novamente e ganha o ponto, né? Mostra, inclusive, que a integridade ela traz resultados positivos também. Perfeito. Professor Marcelo, eu acho que é isso, né? Tem até algumas outras perguntas aqui no chat, mas vou pedir desculpa por conta do passar das horas, não vamos conseguir responder todas, mas eu creio que o professor Marcelo está à disposição para quem quiser, claro, tiver algumas dúvidas acadêmicas, né? Até a Isabela que fez algumas perguntas em Portugal, acredito que ela possa entrar em contato com o professor Marcelo e recomendo a obra do professor Marcelo, Integridade Governamental e Empresarial. Confessar, professor Marcelo, eu não usei essa obra no meu livro porque ela não havia sido publicada ainda. Então, eu conheci só depois, que pena, mas acredito que teria trazido um impacto bem relevante para quando eu fiz a minha dissertação no mestrado, não tive acesso à obra do professor, mas recomendo, tem a obra, leiam, é um grande proposta para os programas de integridade. Acho que o principal exemplo é o que o professor Marcelo tem feito na diretoria de governança e conformidade da Petrobras, né? Então, acredito que é isso, professor Marcelo. Puxa, eu agradeço imensamente a disposição do diretor Marcelo, né, que tem uma agenda atribulada aí, ainda mais por conta do coronavírus, deve estar mais atribulado ainda com trabalho remoto e tudo mais. Então, agradeço imensamente a disposição do professor Marcelo, foi uma conversa muito boa, deu para compreender quase todos os pontos que o professor Marcelo colocou numa fala muito clara, né? Acho que os nossos estudantes tiveram um bom proveito, né, na exposição do professor Marcelo. Então, tenho só a agradecer e agradeço ao NUDA, que dispôs o espaço aqui para receber o professor Marcelo, ao Pablo, ao Igor, né, e também a secretária do professor Marcelo, a Renata, que auxiliou muito na organização do evento. Então, agradeço e passo a palavra para o professor Marcelo fazer suas considerações finais. Minha palavra final é só de agradecimento. Queria te agradecer profundamente, Clóvis. Foi fantástico. Eu já tinha essa expectativa, porque eu conheço o teu trabalho, sei da sua dedicação, do seu compromisso e sei também da sua integridade. Eu sei que esse é um tema que você trabalha bastante, então eu tinha certeza que ia ser uma noite profundamente agradável. E queria também agradecer ao Pablo e ao Igor pelo convite, dar os parabéns aí pelo trabalho no NUDA. Eu acho que o caminho é esse mesmo e que vocês continuem trilhando essa trajetória fantástica e tenho certeza que nós teremos aí em breve profissionais brilhantes no mercado que vão estar engrossando as fileiras de defesa da integridade no Brasil. Imagina, doutor Marcelo, muito obrigado. Quem agradece somos nós, o NUDA, todo o público que esteve aqui essa noite presente com a gente, né? Mais uma vez, agradecendo em nome do NUDA a presença do doutor Marcelo, né? Fez uma brilhante exposição essa noite. Também a presença e a mediação do Clóvis, que novamente está aqui com a gente, já teve anteriormente.
E agradecer a todas e todos que assistiram a gente pelo YouTube. Lembrando que esse encontro vai ficar gravado no nosso canal do YouTube e que a qualquer momento pode ser acessado. Então é isso, muito obrigado, fiquem bem e obrigado a todos e todas. Obrigado, boa noite. Boa noite.